Nesta quarta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vito, ele que é especialista em direito do consumidor e vai trazer dicas importantes para você, telespectador, que ainda não fez a compra de Páscoa ou que até já tenha comprado e não tenha notado algumas características que são fundamentais para que você tenha segurança nessa compra. Não entendeu? Você vai entender a partir de agora, então, no quadro. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Muitas pessoas, doutor, na hora de realizar aquela compra de Páscoa, aquele ovo, acaba escolhendo um ovo que vem com brinquedo para criança. Às vezes vem um fone de ouvido, às vezes vem um brinquedinho, um carrinho, uma boneca. Nesses casos, é preciso ter o selo do Inmetro ou é dispensável porque se trata de um ovo da Páscoa? Seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. É obrigatório, Pierre. E isso tem que estar claro desde o invólucro, né? Seja pelo papel que envolve ali o ovo para ser lido pelo consumidor desde a parte externa ou uma etiqueta externa explicando, porque isso é um atrativo de venda, né? As crianças, logicamente, sentem-se mais atraídas por um ovo com um acessório, um brinquedo. O chocolate até fica dispensável nesses casos. Mas é preciso que ele se enquadre às condições de qualidade e segurança para o uso. Inclusive, ali tem que trazer a faixa etária. Então, se eu vou comprar um ovo para uma criança de 2 a 4 anos com um brinquedo, esse ovo tem que discriminar ali. Permitido para 2 a 4 anos, para 2 a 6, para qualquer idade, para 10 a 12. De modo ao consumidor estar orientado quanto ao produto que está comprando e não trazer risco para si próprio e para sua família. Então, qualquer produto, qualquer brinquedo e ovo de Páscoa incluso, necessita obrigatoriamente estar devidamente informado o uso a que se destina e a forma do uso com a certificação dos órgãos de qualidade, no caso, o Inmetro. Agora, doutor, digamos que tudo está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, com a lei, tem lá o selo do Inmetro, mas o objeto que veio no ovo veio danificado, veio quebrado. Aquele fone de ouvido, não tem como testar, né? Ou o brinquedo que vem dentro do ovo, não tem como testar, porque afinal de contas precisa abrir o ovo da Páscoa para poder retirar o objeto. Nesse caso, o que o consumidor deve fazer? Imediatamente contatar, né, o vendedor, onde ele comprou esse ovo, para solicitar a troca. Do ovo não necessariamente, mas do produto em si. E o fornecedor, o produtor, o comerciante, todos eles estão obrigados a atender o consumidor em um caso como esse. Porque aquele produto possui garantia. Se ele está sendo vendido com aquele acessório tem a mesma garantia do principal. Então, pelo menos por 90 dias, todo e qualquer produto que esteja ainda que dentro de um ovo de Páscoa, tem a garantia de ter perfeito funcionamento, pena de ser obrigatória a troca e é um direito do consumidor. Agora, falando do ovo da Páscoa em si, você tem ali o chocolate naquele formato de ovo. Por vezes, tanto na acomodação no estabelecimento comercial, como no transporte até o estabelecimento comercial, o ovo acaba quebrando e fica lá na prateleira. Se o consumidor comprar e perceber que o produto está quebrado, aquele ovo de chocolate não tem mais aquele formato e está em pedaços, o que ele deve fazer? Ele pode reaver o dinheiro dele? Ele pode trocar o produto? Importante, porque não é raro, né? É assim, Pierre, o produto que o consumidor está comprando, ele precisa estar também informado, né? Há casos de quebra no transporte, na disposição na prateleira, alguém que pegou para comprar, não comprou e devolveu. Então, a casa comercial pode fazer vamos dizer, um cesto, um espaço de ofertas. Se o consumidor comprou esse ovo num cesto, num stand onde estava oferta em razão desse fato de estar quebrado, aí não há o que reclamar, né? Mas se você encomendou pela internet, se você foi na prateleira do supermercado, comprou um ovo íntegro, pagou por um preço de um ovo íntegro, você tem sim o direito da troca. E é uma questão bem básica, né?
Se eu estou comprando um ovo de Páscoa, que nada mais é do que chocolate em determinado formato para atender uma época do ano, e ele quebrado não está naquele formato, naturalmente eu tenho o direito à recomposição. Porque o ovo, inclusive, tem um preço muito diferente do chocolate, né? Então, especialmente aquele que você vai presentear, né? Eu vou levar para alguém e esse produto veio, isso é um defeito, né? É um defeito até esperado, para qual o comerciante, o produtor pode fazer um abatimento, mas não o tendo feito, ele se responsabiliza pela recomposição. Qual é o problema nessa altura, né? Imagine, eu vou trocar, não tem um do mesmo tipo, já está em cima da Páscoa. Então, o que eu posso alternativamente exigir? O abatimento proporcional, né? É uma das questões previstas no Código de Defesa do Consumidor. Se o produto não tem a segurança ou não está se apresentando no molde em que deveria estar, o abatimento do preço é uma das hipóteses garantidas ao consumidor. Agora, doutor, falando sobre preços, temos aqui no litoral do estado, como em outras regiões do país, a característica de estabelecimentos comerciais imprimirem aqueles folhetos e distribuírem em casas, em carros, para pessoas. E, por vezes, o preço ali pode não refletir o preço da gôndola. A gente sabe que tem lá um anúncio de um ovo da Páscoa de 150 gramas de um determinado fornecedor de chocolate com a embalagem lá por um valor. Você chega no local, o valor é diferente. Nesse caso, como o consumidor deve agir? Qual preço prevalece de acordo com o direito do consumidor? Prevalece sempre o menor preço, né? Então, se aquele prospecto, folder, informativo da casa comercial traz um preço menor do que você encontrou na gôndola, você pode exigir aquele preço. Verifique antes, se não tem lá embaixo em letras miúdas, preço válido do dia tal ao dia tal, ou de hora tal a hora tal, ou período tal, né? Porque se estiver dentro do que está oferecido, você tem o direito de exigir que aquela promessa de venda seja integralmente cumprida, pena de você ir lá buscar o socorro da fiscalização, do PROCON, cabe denúncia, né? Porque é uma infração a casa comercial prometer vender por um preço e não fazê-lo. Agora, se o preço na gôndola estiver menor do que o prospecto, vale o preço da gôndola. Sempre a condição mais favorável ao consumidor, porque você se move pelo preço. Então, ainda que você não tenha olhado o prospecto, o folder, o informativo, você na gôndola procurou e tal, este aqui está mais barato, eu vou comprar este. Então, nestes casos, sempre prevalece aquilo que for mais vantajoso ao consumidor. Doutor, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por esclarecer as dúvidas do público. Um abraço, até a próxima semana. Obrigado a você, Pierre, obrigado à equipe, obrigado aos nossos telespectadores. Uma boa e feliz Páscoa e consumo consciente, hein? Vamos fazer valer as tradições, vamos fazer valer os nossos presentes aos entes queridos, mas vamos fazer também com que o mercado de consumo seja saudável para todos nós. Então, aquilo que estiver exageradamente caro, ainda que você queira muito, evite, que é para a gente ter um mercado de consumo sempre saudável.